Bora seguindo por aqui que agora a gente vai falar sobre noites mal dormidas. Ai, 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 quem nunca acordou cansada mesmo depois de dormir a noite inteira, hein? Ronco, nariz entupido, boca seca, sensação de sufoco, tudo isso pode parecer comum, gente, mas não é normal não, viu? Dormir mal vai muito além do cansaço, afeta a saúde, o humor, a concentração e principalmente, ó, a respiração. Para a gente entender como que o sono e a respiração caminham ali, ó, lado a lado, e quando é hora de ligar um sinal de alerta, converso agora com o médico otorrinolaringologista, Dr. Felipe Roche. Boa tarde, doutor, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia, tudo bem com você? Bem também, graças a Deus. Doutor, conta pra gente, quando a gente fala em noites mal dormidas, o que isso realmente significa do ponto de vista médico? Noites mal dormidas geralmente se correlaciona com uma baixa qualidade de sono. Então é aquele paciente que acha que dorme, mas geralmente ele acorda cansado, porque ele não atinge um estágio profundo de sono ou ele fica acordando muitas vezes durante a noite. E qual que é essa relação direta, por exemplo, entre a qualidade do sono e entre, por exemplo, a forma com que a gente respira durante esse sono? A respiração ela é primordial para um sono muito bom, né? A gente pensando um pouquinho, na hora do sono, relaxa toda a musculatura, o ar tem que passar de uma forma normal pelo nosso nariz. Então, já aquele paciente que não tem uma boa respiração nasal, que tem o nariz trancado, que pode ser por um desvio de septo, pode ser por rinite ou qualquer outra coisa, ele precisa abrir a boca para respirar. Entendi. E aí, o que acontece? Muito provavelmente o ronco associado. Isso. Já vamos aproveitar essa questão do ronco, né? Porque eu sei que aí na sua casa, na minha casa, na nossa casa, entendeu? Tem pessoas que roncam. E o ronco? O ronco é sempre um sinal de, opa, tem alguma coisa errada? Ou existe o ronco que, tudo bem, é um ronco que tá muito cansado, é um ronco que talvez bebeu um pouquinho a mais, né? Ou não, o ronco é sempre sinal de alerta, doutor? Não, tem alguns episódios que acendem algum sinal de alerta. Eventualmente, está muito cansado ou fez o uso da bebida alcoólica, roncou só aquela noite, não tem problema. E é uma pergunta muito comum dos pacientes, doutor, por que quando faço uso da bebida alcoólica eu ronco mais, né? Ou numa intensidade maior? Um dos primeiros efeitos da bebida alcoólica é relaxar a musculatura. Então, se relaxou a musculatura, consequentemente vai passar menos ar no espaço da nossa garganta e vai propiciar o ronco. Perfeito. Aí é claro que a gente sempre quer o que é a sua participação, né? Já tem QR Code aqui para vocês, aponta a câmera do celular e manda a sua pergunta também. Inclusive, já chegou pergunta pra gente. Vamos colocar ali na tela, então, pra gente ver qual que é a pergunta, que daí eu leio aqui, ó. Doutor, tenho dificuldade para dormir. Tomar chá um tempinho antes de deitar pode me ajudar? Tem algum que é recomendado? É a Flávia do Canadá, doutor. Tá. É bem interessante a pergunta dela. Existem alguns tipos de chás que vão relaxar, né? Mas existem outros tipos de chás que são estimulantes, que contêm cafeína. Então, o ideal, o recomendado, a partir das 15 horas, às 3 horas da tarde, aproximadamente, é não fazer o uso de nenhum estimulante, como a cafeína, para não prejudicar a qualidade do sono. Então, se for um chá de erva cidreira, um chá de camomila, tudo bem, vai relaxar e vai fazer uma qualidade do sono melhor. Mas evitar aquele chá preto que muitas vezes tem cafeína e aí pode, em vez de ajudar, vai atrapalhar o sono. Ai, doutor, eu não sei não, esse negócio do chá, se eu tomo um chá, alguma coisa assim antes de dormir, daí vem o banheiro, né, gente? E daí a bexiga fica gritando. Enquanto você não levanta para ir no banheiro, ela não para de te atazanar, daí você não dorme. Então eu não sei. Às vezes, assim, tomar o chá tem que ser tipo uma hora antes de ir para dormir, porque daí antes de deitar, esvazia tudo para dormir bem. Se não, tem esse problema. Muito interessante o comentário, porque acontece muito isso. E aí o sono vai ser interrompido pela vontade de ir no banheiro. Então aí o paciente tem que se conhecer para saber quanto tempo antes ele pode ingerir uma quantidade de chá que não prejudique nesse ponto, né? Perfeito. Doutor, outra situação também é muitas pessoas que dormem com a boca aberta, né? Respiram, né? Estão deitadas ali dormindo e respiram com a boca aberta. Isso pode afetar de alguma forma, alguma situação, causar algum tipo de doença? Numa doença específica por respirar de boca aberta, mas a grande maioria dos pacientes, eles se queixam que acordam com a garganta doendo, com a garganta ardida e ressecada. Porque, Patrícia, a função do nariz é aquecer, filtrar e umidificar o ar.
A partir do momento que nós não fazemos isso pelo nariz e respiramos de boca aberta, o ar entra pela boca de uma forma contaminada, não umidificado, né, e sujo. E isso traz muita irritação. Inclusive, às vezes, podendo dar alteração de voz no outro dia no paciente, desconforto mesmo. Então, tem esse fator. A gente tem mais uma perguntinha aqui que chega no nosso WhatsApp. Você também pode participar. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece para vocês. Olha só. Normalmente, durmo poucas horas todas as noites e ronco com frequência. Isso pode se tornar um problema mais sério a longo prazo? É o Antônio do Centro. Pode sim, tá? Nesse caso específico da pergunta desse telespectador, é interessante saber a quantidade de apneias do sono que o paciente está tendo. A apneia é aquele episódio que o paciente para de respirar e o próprio corpo causa um despertar. Por que isso? A apneia do sono, nós temos alguns níveis que nós classificamos, mas de forma geral ela é um fator de risco para pressão alta, para arritmias cardíacas, AVCs, algumas doenças metabólicas. Então, o ronco não só incomoda o parceiro, mas ele é muito importante nessa qualidade de vida futura do paciente, principalmente se tem a presença de apneia do sono. A apneia do sono, doutor, você falou que tem alguns níveis dessa apneia, né? Qual seria, assim, a mais grave? E tem sintomas para o pessoal de casa ficar em alerta? Exatamente, a gente só vai conseguir saber exatamente classificar a partir de um exame chamado polissonografia, que é um exame que o paciente vai passar uma noite inteira dormindo com alguns aparelhos que vão medir isso daí. Mas vamos lá, sinais de alerta para a apneia do sono, tá? Cansaço diurno excessivo. Aquele paciente que acorda cansado, ele acorda com sono. De manhã ele refere que a noite dele não foi repousante. Sabe aquele paciente ou aquele colega que já senta no sofá depois do almoço e em 5 minutos já dorme? Isso é um sinal. Ou final de tarde, né? Irritabilidade, falta de concentração. Todos esses são sinais importantes que podem ser relacionados à apneia do sono. Chegou mais uma perguntinha aqui pra gente, da Ludo Brasília. Oi, Paty, eu não consigo dormir direito porque não tenho saliva na boca. Eu uso saliva artificial, mas não está ajudando em nada. E aí, doutor? Aí é outro problema a ser investigado, o porquê que ela não está produzindo saliva. Aí pode ser algum problema de glândula salivar, porque tem algumas doenças reumatológicas que também fazem a boca seca, o olho seco, mas realmente vai atrapalhar no ronco, no sono, na qualidade do paciente. Esses pacientes, geralmente, eles têm a necessidade de, durante a noite, ficar tomando água, de pouquinho em pouquinho, para umidificar. No caso dela, ela faz uso da saliva artificial, mas isso incomoda bastante. Então, tem que ver a causa, o porquê que ela não está produzindo a saliva. Aí a gente sempre acaba relacionando esses temas a adultos, né? Jovens adultos, idosos, enfim. Crianças e adolescentes também podem ter problemas relacionados a ronco, a não dormir de forma satisfatória, doutor? Sim, com certeza. Eles podem ter, existem muitos casos, porém as causas são na grande maioria das vezes, são diferentes. Tá? As crianças, elas que roncam, geralmente roncam e respiram de boca aberta, é porque elas podem ter aumento da adenoide, que é aquela carne esponjosa que fica bem na parte de trás do nariz, acompanhado ou não do aumento das amígdalas, que são aquelas bolinhas que nós enxergamos quando abrimos a boca. Então, geralmente, essas são as principais causas em crianças. Perfeito, doutor. Muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, viu, doutor Felipe? Obrigado, Patrícia. E até uma próxima. Até uma próxima. E se você tem alguma dúvida ou mandou a dúvida pra gente, eu não li a sua dúvida aqui no Vitrine Revista, calma que numa próxima participação do doutor Felipe, ele também responde para todos nós, viu?